Olá, galerinha do sexto ano, sejam bem-vindos, sétimo ano, sejam bem-vindos para mais uma aula de Sociologia. Eu sou a professora Dani Maia e hoje a gente vai dar aí continuidade, à nossa discussão sobre desigualdade social, Hoje é a parte 1, mas a gente falou aí ao longo das primeiras aulas algumas questões que envolvem a desigualdade social no nosso país, principalmente fazendo esse recorte, Então, hoje a gente vai trabalhar a desigualdade social parte 1, mas a gente vai trabalhar alguns conceitos que são importantes para vocês aí conhecerem como que decorreu isso no nosso país, Como que caminhou essa desigualdade no nosso país, desde lá do comecinho, quando nós éramos colônia de Portugal, tá certo? Vamos ao quadro para a gente conhecer aí os conteúdos da aula de hoje. Então, essa é a parte 1, dessa aula, e a gente vai focar em duas coisas só, tá? Primeiro é o que é o eurocentrismo e o etnocentrismo e quais suas origens. Mas aí a professora aqui vai se prender mais nas suas origens ligadas ao nosso território, o território brasileiro, Como que isso constituiu no nosso território, como que foi no Brasil, tá certo? Então, foquem aí que é esse recorte, É trabalhar a desigualdade a partir desses dois conceitos, dessas duas palavrinhas, que se vocês não conhecem, vocês vão conhecer agora, tá bom? Então, é o eurocentrismo e o etnocentrismo. Elas são bem parecidas, E tem a mesma, envolvem aí conceitos bem parecidos, tá bom? Muito bem, então, essa é a parte 1 sobre essa aula de desigualdade social no Brasil, Focando no território aí do Estado brasileiro, tá? Então, aqui eu trouxe duas imagens para vocês. Uma que representa um europeu, Um homem aqui europeu, principalmente do século XVIII, por aí, Enfim. E um indígena, Um indígena aqui, Para vocês tentarem visualizar como é que se estabeleceu a relação entre o colonizador e as pessoas que foram colonizadas, Que são os índios, Que são os indígenas, os grupos indígenas daqui do nosso país, tá certo? Então, olha só, no primeiro contato, que foi esse contato que eu acabei de mostrar essa imagem para vocês, representada por essa imagem, no primeiro contato entre os portugueses e indígenas, prevaleceu o eurocentrismo nas relações sociais. Professora, o que significa, eu dizer que prevaleceu? Prevaleceu dominou, nessa relação. Na minha relação com o outro, aqui no caso representada pelos europeus, que colonizaram o nosso país, foram os portugueses. E essa relação com os indígenas que já estavam aqui no território desde muito antes daquela data, da qual os portugueses chegaram aqui, o que prevaleceu? Como é que foi essa relação? Foi amigável? Foi uma relação tranquila, harmoniosa ou não? É isso que a gente chama atenção para vocês. O que prevaleceu nessa relação, nesse contato de um com o outro, foi o eurocentrismo. E o eurocentrismo significa aqui euro de Europa, tá? Europa. E o centrismo de centro. Então, aqui quer dizer o seguinte, que nessa relação, ou seja, nesse primeiro contato que ocorreu entre os portugueses e os indígenas, prevaleceu o eurocentrismo, ou seja, a Europa no centro. O que quer dizer quando eu tenho um comportamento eurocêntrico,
quando eu me relaciono com outra pessoa, no nosso caso, a gente está se reportando para o primeiro contato que houve entre os europeus e os indígenas, que já estavam aqui, que era o povo dessa terra, né? É o povo dessa terra, são os indígenas. E como que como que ocorreu essa relação? Ela foi uma relação eurocêntrica, Europa no centro. É quando eu acho, né? Quando eu sou eurocêntrica, é quando eu penso que todo o meu comportamento europeu, a minha forma de agir, a minha forma de se comportar, de pensar, as minhas roupas, a minha religião, ela está no centro. Quando eu penso que a Europa está no centro, eu penso que tudo isso que envolve a cultura europeia, ela também está no centro. E quando eu me relaciono assim com o outro, com outra pessoa, achando que tudo que é meu, da minha origem, da minha cultura, é superior ao do outro, né? Ou seja, está no centro, tá ali, né, acima, eu inferiorizo a cultura do outro. Então, a relação que se estabeleceu aqui, nesse primeiro contato entre os portugueses e os indígenas, né, foi uma relação que se predominou pelo eurocentrismo, ou seja, eles tendo esse comportamento de que tudo que vinha da Europa era superior ao que estava aqui, era superior à cultura indígena. Eles pensavam assim, que a religião, eles tinham que catequizar os indígenas, porque eles não respeitaram a religião que era cultivada pelos indígenas, né? Porque a gente fala índio, né? Essa é uma nomenclatura que, inclusive, foi dada pelos portugueses, foi dada pelos europeus, né? Porque aqui, o índio, né? Ele não é igual. Cada índio de cada região brasileira, cada indígena, cada grupo étnico indígena, eles são diferentes. São culturas diferentes, apesar de fazerem parte do mesmo grupo étnico, mas são culturas diferentes, são modos de se portar diferente. A cultura material, aquela que eu posso tocar, é diferente da cultura, né, material de outro grupo, de outra região. Então, tem características próprias, mas quando eles chegaram aqui, os portugueses, eles deram um nome só para todo mundo, indígena, índio, né? Então, é por isso que criou aí esse enraizamento de falar que o índio, né, como se fosse tudo igual, e não é tudo igual, né? Foi uma forma já preconceituosa de olhar, né, esse olhar preconceituoso já foi desde esse primeiro contato, trazendo uma nomenclatura que colocasse todo mundo num lugar só, né, numa panela só. Isso não é verdade. Cada grupo ele tem ali as suas raízes históricas, as suas culturas, as suas ancestralidades que são tão importantes para o seu povo, né? Então, cada um tem a sua particularidade ali, tá certo? E isso não foi visualizado nesse primeiro contato com os portugueses. Então, é importante a gente entender que a desigualdade social no nosso país, ela já nasce desde aí. Ela já nasce desde esse primeiro contato do português, né, dos europeus com os indígenas, que não foi uma relação harmoniosa, não foi uma relação amigável, foi uma relação permeada por interesses, principalmente econômicos, né, de colonizar o nosso país, de extrair as riquezas do nosso país, né, e que nada ficou. A gente teve que reconstruir muitas coisas depois desse primeiro contato. E aí foi essa relação, é isso que eu quero chamar a atenção para vocês. Foi uma relação de superioridade. Chegaram aqui e disseram, olha, vocês não têm religião, e eles tinham religião, né? Olha, a cultura de vocês andam assim, vestido desse jeito, a gente anda assim, desse modo, trazendo essa superioridade dentro das relações sociais. E o que a gente percebe, gente, é que nós vamos reproduzindo esse tipo de visão, né? A gente vai reproduzindo esse tipo de visão. É isso que é o mais... ficou no inconsciente, né, dos brasileiros, que
como se essa relação fosse correta, tanto é que existe até hoje, né? Os grupos indígenas, eles são marginalizados, infelizmente, né? Eles são marginalizados. Vocês podem ver que existe uma quantidade enorme aqui no nosso país, vários grupos que falavam várias línguas, né? E hoje a gente tem um grupo muito pequeno e marginalizado e que sofre muito preconceito. Por quê? Porque nós acabamos, infelizmente, reproduzindo aquela visão eurocêntrica de achar que a cultura do outro é inferior, que os modos europeus são os modos corretos de viver, a cultura europeia é a cultura correta de viver, né? É o jeito certo de se portar, falar assim, andar assim, a cultura assim, a religião, né? Predominante era a religião aí, católica. Então, vocês percebam que a gente vai reproduzindo esse tipo de relação até hoje, né? Essa relação eurocêntrica aí, onde os modos de viver da Europa são considerados os corretos e os superiores. E o que existe abaixo disso é inferior, né? Foi essa relação que predominou aí nesse primeiro contato com os portugueses e com os indígenas. Vamos ao quadro para a gente dar continuidade a essa discussão? Então, a gente acaba aí, né? Parece que está no inconsciente do brasileiro essa reprodução, esse olhar ainda europeu, né? Que se estabeleceu aqui desde a época em que nós fomos colonizados por eles, né? Então, é isso, né? Que a ideia de que a Europa é o centro da cultura mundial e que tudo que vem dela é o correto, é o modo correto de agir, é o modo correto de ser, é o modo correto de pensar, como se aqui nós não tivéssemos a nossa cultura, nós não tivéssemos aí a nossa religião, né? E tudo isso existia aqui. Só que o modo como a relação que se estabeleceu aqui foi de que a Europa era o centro de tudo isso, né? Ou seja, correto era agir como europeu, era como a cultura europeia, né? E isso é margem, né, aluno, para os preconceitos que existem no nosso país até hoje, né? Eles não estão mais aqui nos colonizando, mas isso foi tão forte, isso foi tão feroz, né? Que continua nas nossas relações. Os brasileiros reproduzem ainda esse tipo de visão aí que se estabeleceu há muito tempo atrás, né? Reproduzindo porque não reconhece a cultura indígena, não reconhece a cultura afro, não reconhece os descendentes africanos, é uma luta, é uma resistência enorme ser indígena no nosso país, é uma discriminação muito grande que existe devido a essa reprodução que infelizmente está ocorrendo até os dias de hoje, que se torna aí preconceito, discriminação. Então, o eurocentrismo, ele corresponde a uma expressão que emite a ideia de que a Europa e os seus elementos culturais são referência no contexto de composição de toda a sociedade moderna. Então, eu sou a referência, o que existe abaixo de mim é errado, o que existe abaixo de mim não é legal, o que existe abaixo de mim não é cultura, né? É inculto, é selvagem, era assim que era a nomenclatura que dava para os indígenas, né? Povos selvagens. Então, isso tudo é muito pesado e a gente sente ainda nos dias de hoje, né? Essa visão eurocêntrica. Então, é como se essa cultura representasse a cultura ocidental do mundo inteiro, né? E hoje a gente vai trazendo ainda para a nossa vida o quanto que a cultura indígena, né? A cultura dos negros, elas são negadas, né, a cada dia, infelizmente, por essa visão eurocêntrica, que se deu aí desde esse primeiro contato com o colonizador, né, com os portugueses. Não foi harmonioso, não foi respeitando as culturas daqui, locais, né, foi
uma forma muito violenta, inclusive, né? De colonizar, de nos colonizar, tá? E hoje a gente reflete pouco sobre isso, porque por que existe tanto preconceito com indígenas, com negros, né? Os portugueses trouxeram os negros nos navios em péssimas condições, obrigados, retiraram eles dos seus países, retiraram eles de lá para serem escravos aqui, né? Então, olha só o quanto que a gente não reflete no nosso dia a dia e vai reproduzindo esse preconceito que se estabeleceu desde quando nós éramos colônia de Portugal, tá? Então, eu trouxe umas palavras-chave aqui para a gente refletir novamente, que é a Europa, né? O eurocentrismo é isso, a Europa e seus elementos culturais como referência de toda a composição, né? De composição de toda a sociedade moderna. É tratar isso como referência, né? Eles trouxeram essa visão de colonizador e nós brasileiros vamos reproduzindo isso até hoje. A gente não quebrou essa visão eurocêntrica entre nós. E o pior, entre nós brasileiros, que temos sangue indígenas, que temos sangue negro correndo aqui nas nossas veias, e a gente ainda reproduz esse tipo de visão. Então, milhares de africanos, né, foram retirados de sua terra de origem para enfrentar condições terríveis de trabalho e de vida no nosso país. Então, como eu falei para vocês, né, os indígenas estavam aqui, esse território é um território marcado por grupos indígenas, eram eles que estavam aqui, essas terras eram deles, eles estavam aqui, né? E aí os portugueses trouxeram os africanos, retirados à força, né? Para trabalharem como escravos no nosso país. Então, reflitam o quanto, se a gente conseguiu quebrar essas visões, esses preconceitos, essa visão eurocêntrica, será que nós, brasileiros, estamos reproduzindo essa visão eurocêntrica de achar que tudo que vem da Europa, do branco, da cultura branca, tudo é correto, é mais bonito, né? A beleza baseada nisso, o correto, o bonito, tudo envolvendo eles é melhor do que o que tem aqui no nosso país de rico, de cultura, né? Então, essa visão, ela se predomina ainda. Não se predominou, ela se predomina. Tanto é que existe muito preconceito e muita discriminação com os negros, com os índios. No nosso país, né? Cria-se rótulos para eles, rótulos que foram criados há muito tempo atrás e que, infelizmente, nós que temos sangue deles, que essa é a nossa cultura, a gente acaba reproduzindo isso e não se aceita, não se olha e não se reconhece no índio, não se olha no negro e não se reconhece. E eles são a nossa identidade brasileira, ela é formada por eles, né? Mas a gente, infelizmente, vai negando isso. Então, milhares de africanos, né, como eu já falei, foram retirados de sua terra sobre essas condições. E a gente vê o resultado até hoje do preconceito, da discriminação, né? E o que é, afinal, o etnocentrismo? Porque o eurocentrismo eu já trabalhei. E o etnocentrismo? É parecido, gente, porque etno vem de etnia, várias etnias. E centrismo no centro, tá? Mesma coisa, praticamente, né? Etnias. E aqui, centro, tá? Então, é como se eu pensasse que só a minha etnia, ela está no centro, ela é superior à do outro. A do outro é inferior. Então, nós não devemos pensar assim. Nós devemos entender cada cultura dentro das suas particularidades. Cada cultura, cada povo colabora para a construção do nosso país, colaborou, né? Não devemos discriminar e nem agir de forma preconceituosa. Então, o etnocentrismo é a visão preconceituosa formada sobre outros povos, culturas, religiões e etnias. Esse conceito aí, ele refere-se, portanto, ao hábito de julgar inferior uma cultura diferente da sua própria cultura. Não é porque eu tenho a minha cultura que eu vou dizer que a cultura do outro é inferior, não.
Não existe superioridade em relação à cultura. Todas estão no mesmo patamar. Não existe cultura inferior, não existe cultura superior. Todas estão no mesmo patamar. Cada uma tem a sua particularidade, a sua peculiaridade, os seus pontos que são importantes. Cada uma traz consigo essas particularidades, né, de cada cultura. E não existe, quando a gente fala de cultura, superioridade. Então, aqui reforçando que o etnocentrismo é essa visão preconceituosa, né, de julgar, aí o hábito de julgar inferior uma cultura que é diferente da sua própria cultura. E isso, gente, foi o etnocentrismo, ser etnocêntrico, ter um olhar etnocêntrico, é uma margem para muitas mortes. Houveram muitas mortes no nosso país e no mundo inteiro por conta dessa visão preconceituosa, de achar que a religião do outro é inferior, é incorreta, de achar que a etnia do outro, a cultura do outro é incorreta ou é inferior, e você se achar superior, né? Isso foi palco de muitas mortes no mundo inteiro, esse tipo de pessoas, de governantes que tiveram essa visão preconceituosa, né? Colaborando para que a gente não se respeite, né? Não reconheça o outro dentro da sua particularidade, não respeite o outro, né? É uma visão etnocêntrica. As pessoas que estavam no poder e que tiveram essa visão conseguiram criar guerras, né? Criar guerras pensando assim, pensando dessa forma de que o outro era inferior, que a sua cultura é superior à do outro, né? Então devemos aí entender cada cultura dentro da sua particularidade, compreender isso e respeitar. Como gostaríamos de ser respeitados, né? Dentro da nossa particularidade. Então essas são as referências da aula de hoje, tá, galerinha? Eu deixei uma atividade para vocês, eu espero que vocês realizem. Esse é um conteúdo que a gente, ao longo das aulas, vocês vão perceber que a gente vai voltando neles, eles são muito importantes, porque vocês estão tendo esse contato que é muito importante, né, do 7º ano agora, mas que lá no ensino médio nós vamos retomar isso novamente quando vocês tiverem sociologia, tá certo? Então, fiquem bem, espero que todos fiquem bem, realizem as atividades e até a próxima aula. Até mais!